Igreja que doa habilidade criativa e procriação abençoadora. Já tenho falado alguns domingos sobre esse tema, mas assim, resumindo um pouco, não explicando tudo, mas resumindo um pouco do tema, eu deixei assim: a IMOSP é uma igreja generosa, criativa e abençoadora, né? E eu tenho trabalhado um pouco com essa ideia da geração generosa, né? E eu queria que a gente pudesse pensar um pouquinho em como ser generosos, mas não uma generosidade forçada, não algo que eu falo assim: você tem que ser generoso, hein? Tem que ser generoso. Não, mas algo que venha realmente de dentro para fora, que venha de Deus nas nossas vidas, né? Uma frase que eu construí pensando nessas pregações essa frase que fala assim: a nossa generosidade é o reflexo de um Deus generoso. E a nossa generosidade é um reflexo de um Deus generoso. Então, quando nós demonstramos generosidade para as pessoas, nós estamos, de certa forma, refletindo o Deus generoso que nós vivemos. E é sobre isso que eu queria que a gente pudesse meditar, que a gente pudesse refletir nas nossas vidas nessa pregação, nesse domingo de hoje. Então eu queria, no teu boletim tem um texto, mas eu vou ler um pouco mais. Se você puder abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 13, eu vou dar uma passeada em Gênesis hoje. Eu queria que a gente pudesse refletir um pouquinho sobre a generosidade. Nós temos na Bíblia vários exemplos de generosidade, né? Eu só vou pegar um hoje para a gente poder pensar sobre a generosidade e os conflitos que causam quando nós resolvemos viver esse Deus generoso nas nossas vidas. Gênesis capítulo 13, versículo 14 até o versículo 18 vai dizer o seguinte: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, e também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Esse texto, na verdade, já é um pedaço onde Deus, ele fala sobre uma promessa que ele tem para Abraão. Mas uma característica desse texto que está aqui na frente é que você pode ver o quão generoso esse Deus é. Deus está prometendo para Abraão não só um pedaço de terra, não só 1 ou 2 filhos, mas ele está prometendo aqui toda a terra. Olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste. Eu quero te dar tudo. E depois ele fala que a sua descendência não vai ser 1 ou 2 filhos, mas vai ser uma descendência tão numerosa quanto o pó da terra. Mas uma coisa que esse texto que eu coloquei para vocês, para começar a pregação, ele diz assim: o Senhor disse a Abraão depois que Ló separou-se dele. Agora eu pergunto, por que Ló se separou de Abraão? Então a gente vai dar uma voltada no versículo 5 do mesmo capítulo, e a gente vai ver um pouquinho da história do porquê que Ló e Abraão eles se separaram, tá? Quando Deus falou para Abraão sair da sua terra e procurar uma terra prometida, ele saiu junto com o seu sobrinho. Eles saíram meio pobrezinhos, eles não tinham tantas coisas. Mas durante a jornada de Abraão com Ló, eles ficaram muito ricos. E o texto diz o seguinte: Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e de Ló. Nessa mesma época, os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você.
Ou entre você, entre os seus pastores e os meus pastores? Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo aquele vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Então, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã. Ou seja, foi a primeira vez que houve o conflito entre os pastores. Depois dessa vez houve vários conflitos entre os pastores, né? Até hoje você vê conflito entre os pastores, né? Não estou falando só dos pastores dos rebanhos, mas assim, hoje a gente tem muitos conflitos entre os pastores. Mas nesse texto a gente vê que depois que eles saíram da terra deles, eles então enriqueceram muito. E quando você enriquece muito, aí começa a se esbarrar, não é verdade? E aí começou a se esbarrar e houve um atrito entre os pastores. E o Abraão então, ele teve uma direção de Deus para eles se separarem. Se um for para a direita, o outro para a esquerda. E aí então vem aquele texto que a gente leu no começo, onde disse o Senhor a Abraão depois que ele se separou de Ló: de onde você está, olhe para a direita, olhe para a esquerda. E eu acho interessante que quando eu olho esse texto, eu vejo que a generosidade de Abraão, eu vejo assim que Abraão, ele foi generoso com o seu sobrinho, mas Deus foi mais generoso com Abraão. Abraão foi generoso com o seu sobrinho, mas Deus foi mais generoso com Abraão. Presta atenção. O Abraão chegou para o sobrinho dele e falou assim: olha para qualquer lado que você quiser, e para onde você escolher, o lado que você escolher vai ser teu. Isso é um ato de generosidade. Mas olha só, depois que eles se separaram, Deus falou assim: Abraão, não só aquela parte que o Ló escolheu, mas tudo vai ser teu. Tudo vai ser teu, porque tudo é meu. Deus, Ele é muito generoso, e Ele quer que em nós haja atos de generosidade. Não forçadamente, não exteriormente, mas algo que venha lá de dentro do nosso coração. Sabe, a generosidade, ela não é uma coisa, sabe, eu já vi pessoas que são generosas para ganhar votos. Lá no Amazonas tem muito disso, né? Aliás, o governador e o vice-governador do Amazonas estão sendo caçados, porque foi constatado que eles compraram votos. E eu vi isso na minha frente. Chegam umas pessoas numa comunidade bem pobre, eles levam uma televisão de plasma de 52 polegadas, eles levam um gerador de energia, 200 litros de gasolina, e eles falam assim, e uma antena parabólica, falam assim, se você votar em mim, isso aqui é teu. Mas se eu perder a eleição, eu vou vir aqui tomar tudo. Então o que eles fazem? Eles entram no desespero, eles querem uma televisão. Quem nunca viu uma televisão, pessoal, quando olha uma, fica maluco. Vocês não fazem ideia do que é uma pessoa que nunca viu uma televisão ganhar uma televisão. Aí vem um cara e fala assim, se você votar em mim, eu te dou essa televisão. O que é meu voto? Eu vou pegar um papel, riscar o nome do cara lá e botar na urna, eu vou ganhar uma televisão? Com certeza eu vou ganhar uma televisão. Sabe, manipulação da população. Isso não é generosidade, pessoal. Isso não é generosidade. A generosidade é quando você dá algo incondicionalmente. Eu te dou e eu não espero nada em troca. Sabe, muitas vezes nós somos generosos, mas nós somos generosos com condições. Olha, eu vou ser generoso com você, quando você casar eu vou colocar um envelope de R$1.000, mas quando eu casar, lembra daquele envelope que eu te dei. Sabe, a gente tem uma generosidade condicional. Mas essa generosidade que eu estou falando para vocês, essa geração generosa que vem de um Deus generoso, eu estou falando que algo vai além do condicional. Ela vem de algo incondicional dentro de nós.
Agora eu pergunto para você, é fácil ou é difícil? Eu vou falar para vocês como é difícil. Primeira coisa que eu queria falar para vocês hoje, que a generosidade, ela conflita com o nosso ego. Mais uma vez a gente vai passear em Gênesis capítulo 12 agora. Vamos para Gênesis capítulo 12, a gente vai ler um pedaço de um texto. Abraão tinha saído da sua terra, ele ia passar pelo Egito. Aí vem esse texto. Quando os egípcios a virem, isso aqui é Abraão conversando com a esposa dele, a Sara, tá? Ele estava com medo, presta atenção. Quando os egípcios a virem, dirão: é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você vivo. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e a minha vida seja poupada por sua causa. Então Abraão disse a Ló: não haja... Aí, coloquei um texto errado, pessoal, desculpa. Esse texto está errado. Então, eu vou tirar esse texto. Nesse texto aqui, ele vai dizer o seguinte: quando os egípcios a virem, Abraão achava que, como ela era muito bonita, a Sara era muito bonita, os egípcios iam matar o Abraão para poder ficar com a Sara. Aí a Sara, o que o Abraão falou para Sara fazer? O Abraão falou assim: ó, Sara, fala que você é minha irmã, para que eles não me matem. Pessoal, o que é isso? Isso é um ato de puro egoísmo, não é verdade? Ele não está nem aí com a vida da esposa dele. Ele só quer salvar a pele dele. Aqui, em outras palavras, ele até que foi generoso. Ele deu a esposa dele para ele salvar a pele dele. Isso é terrível, pessoal. E eu não estou falando de um cara qualquer. Eu estou falando aqui do Abraão, o que a Bíblia chama de pai da fé. Aquele que foi o patriarca, o homem que gerou o povo de Deus. Ele fez uma coisa que a gente considera nojenta, em dar a esposa dele para salvar a pele dele. Queridos, ser generoso não é fácil. Sabe por quê? Porque o nosso egoísmo ele é muito grande. Existe um livretinho evangelístico chamado As 4 Leis Espirituais. Lá nas 4 Leis Espirituais é muito interessante que ele mostra um quadrinho que é o seguinte: nesse quadrinho tem uma circunferência, várias bolas de vários tamanhos, uma cadeirinha aqui, um trono, aqui a letra E de eu, e Jesus, a cruz está aqui atrás. Diz assim nessa página: a vida controlada pelo eu. O eu no centro da vida, Cristo do lado de fora da vida, ações e atitudes controladas pelo eu, resultando em discórdias e frustrações. Veja bem, quando a sua vida ela é controlada pelo seu ego, então o que acontece? As bolinhas elas ficam todas desorganizadas, e aí o que acontece é que o resultado da nossa vida centrada no nosso egoísmo é discórdias e frustrações. Sabe quantas vezes nós tentamos amar uma pessoa com o nosso amor? Que seja a nossa esposa, né? A gente tem aqui alguns casados. A gente chega e fala assim: vou amar a minha esposa com todo o meu amor. O teu amor é baseado em quê? Em Deus que não é. O teu amor é baseado em alguma coisa, em quê? Na sua paixão, no seu desejo, naquela frase eu preciso de você. E todas essas frases elas estão voltadas para você mesmo. Então, na verdade, desculpa eu falar isso, não quero ofender ninguém, mas muitas vezes o nosso amor é um amor egoísta. É um amor egoísta. Outro dia na Rede Record eu estava vendo uma reportagem de um cara que matou a ex-namorada. Aí foram entrevistar esse cara: por que você matou a menina? Eu matei por amor. Eu amava tanto ela que eu não podia ficar sem ela. Ela não queria ficar comigo, eu matei ela. Isso é o amor do fundo do seu coração? Eu acredito que isso realmente é o amor do fundo do seu coração egoísta. Sabe por quê? Porque se você ama, o seu amor é baseado naquilo que vem de Deus, o seu amor é incondicional. Porque Deus ama incondicionalmente.
E é por isso que eu tenho que falar o seguinte: eu amo mais a Deus do que a minha esposa. Porque primeiro eu amo a minha esposa, e porque primeiro eu amo a Deus. Quando eu amo a Deus, que Ele é o amor, Deus é o amor perfeito. Quando eu amo a Deus, que é o amor perfeito, Ele me ensina a amar a minha esposa do jeito certo. Não do jeito egoísta, mas do jeito certo, baseado no amor incondicional. Mas o outro quadrinho das 4 leis espirituais mostra uma outra situação, onde dentro dessa circunferência existe um trono. O eu continua aqui dentro, o ego, o egoísmo continua aqui dentro, mas quem está sentado na cadeirinha é Jesus Cristo. Sabe, esse quadrinho para esse quadrinho é a conversão que nós temos em Cristo Jesus. É quando nós deixamos Jesus ser o centro do nosso coração. E aqui, a vida controlada por Cristo. Cristo no centro da vida, eu fora do centro, ainda dentro da minha vida, porque é a minha vida. Ações e atitudes controladas por Cristo resultam em harmonia com o plano de Deus. Então a generosidade, ela vem quando Cristo, Ele está no centro das nossas vidas. Não há outra maneira de você ser generoso, a não ser que você seja generoso por interesse, como eu estava falando antes. Mas a generosidade baseada no amor incondicional, para mim, vem totalmente do coração de Deus em nossas vidas. Então, a nossa luta hoje é o quê? Não é em querer ser generoso, mas é em deixar Cristo no centro das nossas vidas. Segunda coisa que eu vou falar hoje é que a nossa escolha não pode se basear exclusivamente na aparência. Alguém aqui já comprou o livro olhando para a capa? Eu já comprei alguns livros olhando para a capa. Você olha a capa assim, o título é legal, a capa é legal, é muito legal. Mas quando você vai ler o livro, né? Você não aguenta nem ler metade, aí já para. Mas sabe, às vezes a gente compra as coisas pela capa. No texto que a gente está vendo aqui, então Ló viu todo o vale do Jordão e todo ele bem irrigado até Zoar. Ela era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, e Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste. Assim os dois se separaram. Então, quando Abraão, ele teve essa direção no coração, ele falou para o Ló: escolhe um lado, para onde você quer ir? A escolha de Ló foi a escolha pela aparência. Tá certo que aqui na nossa igreja nós temos muitas pessoas que trabalham com confecção, e você tem que ter um olho bom, você tem que ter um olhar muito bom. A aparência, ela tem que ser muito boa. Eu não tenho nem como discutir com vocês, que vocês são muito bons nisso, em detectar aquilo que é bom ou não. Mas sabe, muitas vezes a nossa escolha não pode basear só na aparência, mas nós temos que avaliar outras coisas. Por exemplo, você que é um jovem que ainda não casou, você que é um jovem que ainda não casou, você vai casar. Em nome de Jesus você vai casar. Estou orando pela tua vida. Já estou numa campanha forte para os jovens dessa igreja casar, forte mesmo, tá? E quando você casar, eu desejo no fundo do meu coração que você não procure uma esposa ou um marido baseado na aparência dessa pessoa. Sabe, quando a gente casa com alguém, a gente não casa só com a capa, a gente casa com tudo. E às vezes, desculpa falar, mas a propaganda é enganosa. Nós precisamos tomar muito cuidado, sabe? E enquanto você ainda não casou, você ainda tem o poder de escolha, de falar assim: não, é esse que eu quero casar, é esse que eu não quero casar. Depois que você casou, acabou, tá? Aí não, aí Deus colocou essa pessoa para ser o seu marido, a sua esposa, e agora vamos orar, vamos buscar a Deus, que a coisa vai ter que dar certo. Mas, enquanto você ainda não casou, não busque pela aparência. Olhe para o lugar certo, olhe para as coisas certas.
Não olhe para coisas que vão te beneficiar só agora, ou daqui uma semana, ou daqui um ano. Olhe para aquilo que vai gerar bênção para outros, e bênçãos não só agora, mas durante anos e anos e muitos anos, através dessa união. Não baseie suas escolhas por aquilo que você vê na sua frente. Por exemplo, Pedro, um dia ele estava num barco, e aí Jesus começou a vir andando sobre as águas. Aí o Pedro falou: Senhor Jesus, quero ir aí com você, eu quero andar sobre as águas. E aí Pedro, Jesus falou: então vem aqui. Mas aí, então Pedro saiu do barco e andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, me salva, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Muitas vezes nós olhamos para o lado errado. Muitas vezes nós estamos andando com Jesus, nós estamos focados em Jesus, mas por alguns breves momentos, lapsos da nossa vida, a gente começa a desviar o nosso olhar de Jesus e começa a olhar para as circunstâncias, e começa a olhar para a crise, e começa a olhar para as dificuldades, e começa a olhar para as brigas, e aí a gente desiste de tudo e larga tudo, joga tudo para o alto. Não jogue tudo para o alto. Continue com os seus olhos focados em Jesus Cristo. Não desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Pedro falou assim: eu quero ir aí, Jesus. Então vem. É isso que você quer? Então vem. Mas não fica olhando para o lado. Olha para mim. Olha para mim e vem. Você já viu uma pessoa que tem medo de altura? Está andando num filetinho assim. Qual que é a solução para você ajudar essa pessoa a atravessar essa ponte? Olha para mim. Não olha para o chão. Olha para mim. Olha para mim. Não olha para o chão. Não olha para o lado. Olha para mim. Olha para mim. Chegou. É assim, pessoal. Jesus, ele está querendo segurar na sua mão e falar assim: vem comigo. Olha para mim. Olha para mim. Não olha para baixo. Olha para mim. Não olha para a situação, não olha para mim. Não olha para a falta de dinheiro, não olha para mim. Não olha para as doenças, olha para mim. Deus quer que você olhe para Ele, para você manter o seu foco nele. Sabe por quê? Para Deus a aparência não é tão importante. Um dia Deus falou que queria escolher um novo rei. E aí falou para o Samuel, falou: Samuel, vai lá procurar um rei, porque eu tenho que achar esse rei que vai ser o rei daqui de Israel. E aí então o Samuel foi procurar um rei. Ele chegou na casa de Jessé. Aí naquela casa, esse cara tinha vários filhos, e tinha uns filhos grandes, sabe? Olhou uns caras grandes assim, peludo, fortão, todo definido, né? Olhou e falou assim: será que é ele? Acho que é esse aqui é grande. Esse aqui parece o rei Saul, esse deve ser bom. Aí quando ele foi falar com a pessoa, não era. Aí veio o segundo, não era. Veio o terceiro, não era. Veio vários, bonitos, grandes, fortes, não era. Aí ele falou: mas acabou? Cadê? Não tem mais filho? Ele falou: tem um, sabe, mas ele é tão pequenininho, lá no Amazonas a gente chama de jitinho. Ele é tão jitinho assim, está largado lá no pasto, cuidando das ovelhas. Chama ele que eu quero ver esse menino. E aí o Davi chegou. Quando o Davi chegou, a Bíblia diz o seguinte: o Senhor contudo disse a Samuel: não considere a sua aparência e nem a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Tome as suas decisões baseadas no coração, não só nas aparências. Nós precisamos ser pessoas que escolhem as coisas não só pela aparência, mas muitas vezes pelo conteúdo, pelo contexto geral. Sabe, muito provavelmente Ló errou na sua escolha. Eu acredito, posição minha,
não estudei assim a parte teológica para ter uma definição certa sobre isso, mas eu considero que Ló, a resposta de Ló, quando Abraão falou assim, ó, escolhe um lado que eu vou para o outro, escolhe, se você for para a direita ou para a esquerda, sabe para mim qual deveria ser a resposta de Ló? Para mim, a resposta seria, ô tio, que era sobrinho, né? Ô tio, não vou para nenhum lugar sem você. Essa seria a minha resposta. Se eu fosse o Ló, se eu fosse o sobrinho, e meu tio falasse, ó, escolhe aí, vai para a direita ou para a esquerda. Sabe por quê? Sabe por que Ló ficou rico? Não foi porque ele era bom. Não foi porque ele tinha uma boa capacidade de administração. Sabe por que Ló ficou rico? Porque ele estava do lado de Abraão. A promessa estava em Abraão, a bênção estava em Abraão. Se eu ficar longe de Abraão, o negócio vai zoar o barraco. Então, e para mim, a resposta certa de Ló seria não, tio, a gente dá um jeito, a gente manda esses pastores embora, fica só nós, mas a gente fica junto. Para mim essa seria a melhor solução, mas Ló olhou para a aparência, e ele escolheu a outra terra. A última coisa que eu quero falar hoje, para terminar, nós precisamos aprender a escolher com Deus. Então quando você tomar uma escolha na sua vida, quando você quiser viver esse Deus generoso, você precisa escolher com Deus. Escolha com Deus a melhor opção. Essa palavra com que eu coloquei aqui, né, escolher com Deus, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. E você pode escolher com Deus, você pode escolher por Deus também. Eu vou escolher Deus, mas às vezes não é só isso que Deus quer. Sabe, tem uma coisa engraçada que um dia alguém falou para mim. Sabe quando sobe um diácono aqui para orar? Tem alguns que demoram, né? Mas aqui eu nunca vi ninguém que demorasse muito. Mas eu já vi um, lá no Amazonas, eu estava fazendo um trabalho assim, na comunidade indígena. E aí tinha um presbítero dos Estados Unidos lá, coreano. E aí demorou para sair o almoço. Eu estava morrendo de fome, eu estava com muita fome mesmo. E aí esse diácono foi orar. E já era 1h30 da tarde, eu estava morrendo de fome, a comida estava super cheirosa, e eu com maior vontade de comer, e o cara começou a orar. Só que acho que ele estava meio comovido com o trabalho missionário, sabe? Aí quando ele pediram para esse velhinho orar, você pode orar? Aí ele falou, tá bom. Aí ele fez assim, Hananim. Aí ele começou a chorar durante 15 minutos. Aí o camarada, ora rápido que eu estou com fome. Às vezes, quando essas pessoas que demoram para orar, é assim, primeiro você ora com ele, depois de uns 3 minutos você ora por ele, aí depois de 10 minutos você ora contra ele, porque você quer que aquele negócio acabe logo, né? Bom, mas eu estou falando tudo isso porque eu queria que vocês escolhessem com Deus. Escolher com Deus significa que você vai deixar Deus no trono do seu coração, e as suas decisões e as suas escolhas, elas vão ser escolhas baseadas naquilo que Deus quer para você. E sabe uma coisa interessante? Algumas vezes eu preciso escolher uma coisa, mas eu não consigo, porque eu não sei se essa escolha está certa. Por exemplo, vou dar um exemplo dos solteiros de novo. O solteiro falou assim, eu quero casar, mas eu não sei se é com ela. Aí você fica naquela dúvida, mas assim, cara, ela é bonita, rica, brincadeira, mas assim, ela tem as qualidades que eu quero, e aí você fala assim, não, mas, puxa, eu quero, e aí vem o egoísmo, e aí você não consegue discernir. Sabe o que você faz? Vou te dar um conselho. Vai para alguém que é espiritualmente mais maduro que você, e pede a opinião dessa pessoa. Por exemplo, se eu tiver um dia numa dúvida em que escolher, com certeza vou chamar o pastor Moisés. Eu vou pedir, porque ele é o meu mentor, ele é o meu pastor titular, ele é aquele que cuida de mim. Nessa igreja, ele é um dos únicos que chega sempre para mim, primo Joel, como você está precisando de alguma coisa. Eu vou chegar para o pastor Moisés e vou falar, pastor Moisés, estou com uma dúvida cruel. E ele vai me ajudar. E isso é escolher com Deus. Escolher com Deus significa que você deixa Deus optar na sua vida, você deixa Deus falar mais alto do que o seu próprio ego. Mas quando você não ouve a Deus, a gente começa a escolher
coisas erradas. Então, o versículo 8 diz assim: então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Essa ideia de somos irmãos na NVI, na verdade é mais somos parentes, né? Somos parentes próximos. Então, dentro desse ponto na minha pregação, eu quero trazer mais 3 subpontos. É bem rápido, tá? Primeiro, Abraão, quando ele falou isso para Ló, ele pensou primeiro no outro. Ele pensou primeiro no Ló, porque ele é mais velho. A gente que vive numa cultura de que o mais velho é mais importante, simplesmente, se um mais novo está brigando comigo, é simples. Pau! O que importa é os mais velhos. Ya, choriga, né? Desculpa, em coreano, eu aprendi isso em coreano quando eu estava aprendendo coreano, né? Sai fora daqui, eu que decido aqui, e ponto final. Poderia ser muito bem assim. O cara é mais novo, então zen, ele não fala nada, não tem que falar, quem decide aqui sou eu. Mas não, Abraão, ele foi contra até a sua própria ética, para beneficiar, pensando primeiro em quem? No sobrinho dele. Falou: escolhe aí, o que você quer? Então, nós, para escolher com Deus, nós precisamos aprender a pensar no outro. Lembrando que, alguns capítulos antes, Abraão deu a sua esposa para salvar a própria vida. Ele teve um conflito com ele mesmo. Então, nesse momento, ele pensou com Deus, ele escolheu com Deus e pensou primeiro no outro. Segunda coisa que eu vejo nessa escolha com Deus é que ele evitou um conflito desnecessário. Abraão, ele tomou essa decisão para evitar conflitos desnecessários. Às vezes os conflitos são necessários, eu digo para vocês. Às vezes os conflitos são necessários, mas muitas vezes eles não são necessários. E aí, a decisão de Abraão foi essa: ele evitou conflitos desnecessários. Será que você precisa acabar o seu casamento porque a sua esposa aperta a pasta de dente assim e você aperta a pasta de dente assim? Mas a gente briga. Por quê? Porque a gente cria conflitos desnecessários. Por vários motivos a gente cria motivos desnecessários para brigar. Então, quando você escolhe com Deus, quando você tem essa capacidade de escolher com Deus, você evita conflitos desnecessários. E última coisa que eu quero falar hoje: Abraão, ele priorizou a família. Queridos, sempre que você escolher algo com Deus, Deus vai colocar no seu coração para você escolher pela família. Deus vai escolher pela família, porque Ele é um Deus familiar. O nome dele é Pai. Ele chama a gente de filhos. Ele vive um relacionamento perfeito entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, sempre que nós tivermos que escolher por alguma coisa, que a nossa primeira opção seja escolher pela nossa família. Ele diz: afinal somos irmãos, afinal somos parentes. E ele queria, Abraão queria que nós pudéssemos viver essa ideia de priorizar as nossas famílias. Eu disse que ia terminar aqui, eu vou terminar aqui, tá? Eu tenho mais um pouquinho do que eu queria falar, mas eu acho que até aqui já deu o suficiente para a gente refletir nas nossas vidas, como tomar posições para nós sermos generosos, escolher com Deus, que nós possamos escolher não pela aparência, mas olhar o coração, e que a nossa generosidade que vai conflitar com o nosso ego, que a gente possa confrontar isso e deixar Jesus no trono das nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse culto de hoje. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que fala no nosso coração. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus generoso, um Deus que nos ama tanto, que deu aquilo que era mais precioso para o Senhor, que era o seu próprio Filho, a morrer numa cruz por nós, a salvar as vidas. E é por isso, Deus, porque nós temos um Deus generoso, que nós queremos aprender a ser também generosos. Eu oro, Pai, pelas pessoas que foram tocadas aqui nesse culto hoje, e que desejam colocar Jesus no centro da sua vida.
Eu oro, Deus, para que o Senhor ajude essas pessoas a deixarem Jesus no centro das suas vidas. Pai, nós que somos cristãos há muito tempo, nós que temos lutado para viver essa vida espiritual agradando os Seus olhos. Eu oro, Pai, para que os nossos olhos estejam fixos no Senhor. Os nossos alvos, nossos sonhos, tudo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, que nós possamos fixar os nossos olhos em Ti e correr para os Teus braços. Por último, Deus, nos ajuda a escolher com o Senhor. Nos ajuda, Deus, a pensar no nosso próximo antes de nós mesmos. Nos ajuda, Deus, a não nos deter em conflitos desnecessários. Não gastar nossa energia naquilo que não é importante. E Deus também nos ajuda, Pai, a priorizar sempre a nossa família, sempre o nosso relacionamento conjugal, o nosso relacionamento com nossos pais, nosso relacionamento com os nossos irmãos e relacionamento com os nossos filhos. Nos ajuda, Deus, a viver de uma forma que agrada os Teus olhos. Oramos agradecidos e Te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém.